Olá, turma! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é aula de ética e vamos estar estudando sobre o lixo. O que é o lixo? Lixo é aquele material que nós produzimos diariamente, né? E nós achamos que ele não serve mais. Tudo isso chama-se lixo. Então, vamos compreender direitinho, de acordo com o nosso conteúdo, né, de ética, o que é que ele aborda para conceituar o lixo. Então, meus amores, lixo é tudo aquilo que não serve mais e deve ser jogado fora. Resíduos de várias origens que são agrupados em algum lugar, na maioria das vezes sem nenhum tipo de tratamento ou preocupação, né, quanto ao destino que ele vai ser tomado, ou seja, quanto ao destino onde é que ele vai parar. Geralmente, nossos lixos, eles ficam em sacolas, né? Isso? Sacolas, às vezes caixas, né? Para que os catadores, né, que são as pessoas que trabalham com a limpeza, possam estar levando para um determinado local, né, que seja adequado para o descarte. Mas, na maioria das vezes, nós sabemos que esse lixo, ele fica por muito tempo em local que não deveria ficar, como no meio da rua, em alguns lugares que são tipo abandonados, né, como terrenos vazios, né? Então, esse lixo, quando ele fica em ambiente que não é o apropriado para ele, que não é descartado de forma correta, ele acaba prejudicando o solo, fazendo aí o empobrecimento do solo, ok? Quando nós falamos dos resíduos produzidos, né, que somos nós, seres humanos, que produzimos, nós falamos dos resíduos que são de origem doméstica, que são as embalagens vazias, sujeira resultante da limpeza das nossas casas, né? Quando nós fazemos aquela faxina que retiramos materiais que nós não usamos mais por muito tempo, né? Ou então uma casa que você está recém-comprada e aí você precisa limpar para poder passar para dentro, então você acaba tirando várias coisas que para você não vai ser útil, que na verdade é o lixo. Também temos aí os restos de alimentos diariamente, né? Toneladas de alimentos vão para o lixo, sem contar do momento da preparação do alimento, que tem as cascas das verduras, as sementes das verduras, não é isso? Até parte mesmo das verduras e legumes que acaba sendo descartada, né? E indo para o lixo. Também temos aí, ó, os jornais e revistas usados, que são papel, né? E vão acabando indo para o lixo. Então, podemos dizer que também temos aí os lixos industriais. Quais são os lixos industriais? São como os restos de materiais usados na construção civil, né? Um resto de ferro, um resto de madeira, né? Todo tipo de material aí trabalhado na construção civil. Também os resíduos de fábricas, né? Temos também os materiais usados em hospitais, né? Que são produzidos nas indústrias e etc. Também temos os lixos hospitalares, né? Que são os materiais usados em cirurgias, como as seringas e outros descartáveis usados no tratamento, como remédios fora do prazo de validade. Então, perceba que o nosso lixo ele pode ser de 3 origens. A origem doméstica, que é de nossa casa, né?
as sacolas, por exemplo, quando você vai fazer compras, né? Se você não tiver sacola reciclável, lógico que suas compras vai vir ou em uma caixa ou nas sacolas, não é isso? E esse material, claro que vai ser descartado, né? E vai para o lixo. Ele pode ser de origem industrial, que são todos aqueles lixos produzidos com materiais industriais, né? Tipo na construção civil, todo material usado na construção civil, os resíduos de fábricas, né? E etc. Já os lixos hospitalares, que é um dos mais perigosos, né? E tem que ser tratado, separado, principalmente agora nesse período de pandemia, período de Covid, né? É tanto que tem um símbolo, a cor vermelha, quando você coloca no seu lixo, isso indica que aquele lixo está separado, né? E está indicando que é um lixo contaminado porque foi de alguém, né, que está com Covid ou esteve com Covid. Então, é interessante que na hora de fazer o descarte do lixo, pode ser de origem que ele for, industrial, doméstico, hospitalar, esteja separados. Já já nós vamos estar estudando a coleta seletiva. O que é uma coleta seletiva? É quando você separa o lixo de acordo com a sua origem, né? E as qualidades, né? De acordo com a cor. Tipo, você sabe que as cores, né, das lixeiras, elas indicam o tipo de material que será necessário, né, para estar colocando ali. Por exemplo, a cor azul, ela diz que são todos os tipos de papéis, né? Então, o papelão, o papel, uma folha de caderno, né? Um jornal, uma revista, tem que ser jogado no azul. Já o vermelho, ele diz que são todos os tipos de plásticos, né? Então, tudo que for plástico pode ser jogado no vermelho. Já o verde, ele diz que é o vidro. Então, tudo que for de vidro, as garrafas, né? Você vai estar jogando no verde. Já o amarelo, ele diz que são para todos os metais. Então, aguarde que a prova vai chegar lá, tá? É só para poder lembrar para vocês. Cada lixo, o terceiro ano, ele tem um tempo, né, um prazo para se decompor na natureza. Aqui a prova trouxe para vocês alguns exemplos, né, que são cotidianos, né, que nós usamos cotidianamente. Por exemplo, você vai na rua com a mamãe, você compra uma garrafa de água mineral. Você sabia quanto tempo essa garrafa de água mineral ela vai demorar na natureza para decompor? Pois é, ela vai levar em média, né, mais de 100 anos para se decompor. Mais do que uma idade, né, de uma pessoa normal, que geralmente a idade é o que 80, 90, né? Então, ela passa a ser mais do que a idade de uma pessoa. Temos também o chiclete. Vocês devem, né, gostar de mascar chiclete. Um chiclete jogado na natureza, jogado no meio da rua, por exemplo, na natureza, ele vai ficar 5 anos para se decompor. Também é muito tempo. Imagine um local cheio de chicletes. Temos também aqui o isopor, tá? O isopor é um material, né? Um plástico que ele vai levar em média, 80 anos para fazer a sua decomposição na natureza, tá? Apesar, se vocês fizeram uma experiência em casa, né? Pegar o isopor, pegar uma acetona e você jogar em cima dele, ele vai derreter. Mas ele sozinho na natureza, para ele acabar, para ele derreter sozinho, ele vai levar, mais de 80 anos. Vamos ver outros exemplos aqui. A Pro repetiu de novo a garrafa, que é 100 anos, para chamar bastante a atenção de vocês. O lixo radioativo
de 250 mil anos, gente. Imaginei muito tempo. E temos também o pneu, né? Que o papai e a mamãe devem estar usando aí no carro. Ele é por tempo indeterminado. Ou seja, não tem tempo para ele decompor. Ele vai ficar na natureza, ó, por muitos e muito tempo, tá? Não tem um tempo definido para a sua decomposição, tá? Quando nós falamos do lixo, temos que ficar atentos, né? Porque os lixos, eles podem ser causadores de doenças. Como que pode estar causando doença? Através dos vetores dos animaizinhos, né? Que vão lá estar no lixo, como as baratas, os ratos, as moscas e etc. Elas pousam, né? Tipo, a mosca pousa no lixo e pode sair, né? E tocar em você. E se ela estiver contaminada com esse lixo estiver contaminado, ela vai estar levando doenças para você. Então, por isso que é necessário e importante que o lixo ele seja descartado, né, em sacolas, se for sacola bem amarradas, se for caixa bem lacradas, para que não aconteça, né, essas coisas desses animaizinhos estar aí compartilhando doenças através do lixo. Mas o que nós percebemos diariamente é que às vezes as pessoas não têm cuidado nenhum, né, na hora de estar aí descartando lixo. Às vezes é sacola rasgada no meio da rua, né, através de outros animais, porque joga fora de horário. Às vezes põe final de semana que não tem, né, coleta final de semana. E se tiver, coloca no horário errado. A coleta, por exemplo, é 7h30, eles colocam 10 horas. Ou então coloca antes. E aí os cachorros, os ratos, vai lá e rasga e joga tudo no meio da rua, né? Então, assim, falando dos lixos que nós estamos aqui mencionando, discutindo, né? A prova aqui, vocês de lá, mas está discutindo de certa forma. De modo geral, né? Falando geral com todo mundo. O lixo, ele recebe todo tipo de coisa que não queremos mais, né? Então, final de ano, por exemplo, quando a mamãe desarruma o guarda-roupa, né, o seu brinquedo, ou faz doação, ou tem alguns que ela acha que não está mais propício, né, para uso, então acaba indo para o lixo. Mas, infelizmente, há pessoas que descartam seu lixo em qualquer lugar, em qualquer local, inclusive em terrenos baldios, córregos e rios, deixando a cidade muito suja e comprometendo a segurança de todos. Essas pessoas que fazem isso, né, não têm consciência de que o lixo ele vai estar poluindo o meio ambiente. Esse lixo pode estar causando alguma doença. E alguns animais vão estar aí rasgando, né, sujando a rua. E tudo, enfim. Então, o correto mesmo é você jogar seu lixo arrumadinho, no horário certo e no momento apropriado. O lixo, né, quando você coloca em certo espaço, se ele for principalmente lixo de legumes, né, ele libera um líquido, e esse líquido chama-se chorume, que é aquele caldo, né, que é produzido pelo lixo, pela decomposição do lixo. Não são todos os tipos de lixo que produzem esse chorume, não, tá? Então, além de proliferar animais que prejudicam a saúde da população, ele também transmite doença por meio de micro-organismos que transportam, né? Então, o ideal seria o quê? Acomodar o lixo no aterro sanitário, devidamente cuidado, reduzindo esses riscos e as suas consequências. Se o lixo a céu aberto é esse lixo que fica no meio ambiente aí, todo mundo vendo, né, no meio da rua,
Aterros sanitários são lixos, né, que podem ser enterrados, tá? E aí não vai estar poluindo o solo, vai estar se transformando, né, depois que passa pelo processo lá de decomposição, em matéria orgânica, tá? Vocês veem que o lixo, quando coloca no carro ali, né, ele é transformado, ele é tipo moído, né? E aí quando eles jogam esses lixos, ele vai ser transformado em matéria orgânica, né? Como as cascas de legumes, na verdade todos os lixos orgânicos, tá? Não é qualquer tipo de lixo não. Então vamos ver as doenças que podem ser causadas, né, pelo lixo, pelos vetores do lixo. Os vetores são os animais que causam, né, que transmitem, que levam, né, essas doenças, como os urubus, né, os ratos, a barata e a mosca. O rato, ele pode estar transmitido aí a peste bubônica e a leptospirose. Então, a todo momento, né, encontramos por aí lixões, né? Os lixões são o local para onde o lixo produzido nas cidades, ele vai, é o destino final desse lixo. Os lixões são lugares a céu aberto, né, onde o lixo fica depositado sem nenhum cuidado, ele fica exposto lá na natureza, poluindo, empobrecendo o solo, né, além de estar transmitindo doenças. O lixo, ele é um material, né, que contribui para muitas doenças. Como que esse lixo vai estar causando doença? Alguns animaizinhos, né, insetos, vai estar ali no lixo e depois vai estar com uma pessoa. Por exemplo, o mosquito. O mosquito, ele vai estar ali no lixo, né, pousando tal, e depois ele vai lá e dar uma picada em você. Então, se esse lixo está contaminado, você vai se contaminar também, tá bom? O lixo, ele libera um caldo, né, uma água, um líquido chamado chorume. E esse líquido, ele vai espalhando, né, no meio ambiente as doenças, contaminando o solo e a água por causa desse líquido, né, que é fedido. Além de proliferar animais que prejudicam a saúde da população, prejudica a saúde das pessoas, pois eles, né, esses animais transmitem doenças por meio de micro-organismos que transportam, né, esse material poluído, tá? O ideal seria que cada pessoa, né, pudesse acomodar o lixo no aterro sanitário, tá? Devidamente cuidado, reduzindo esses riscos e as consequências tanto para o meio ambiente, que polui o meio ambiente, quanto para as pessoas, né? Se o lixo a céu aberto ele fica exposto na natureza, todo mundo vendo, os aterros sanitários eles ficam embaixo do solo, eles ficam enterrados, ok? Na maioria das vezes, a depender do lixo, pode estar virando matéria orgânica, tipo, se o lixo for um lixo doméstico, né, orgânico, como resto de comida, resto de alimentos, ele vai transformar adubo orgânico, matéria orgânica. Mas se for outro tipo de lixo, como sacolas, vidro, lixos hospitalares, lixos industriais, claro que ele não vai se decompor logo, não vai virar nenhuma matéria orgânica e ele vai ficar poluindo o meio ambiente, tá bom? Quando nós falamos do lixo, nós não devemos de mencionar, né? Não devemos de deixar de falar dos vetores, né? Dos animais que levam essas doenças, né? Trazidas aí pelo lixo a céu aberto.
quais são esses animais que são transmissores de doença através do lixo? O rato, a barata, a mosca, o mosquito, o cachorro, tá? Então, vamos ver aqui quais são as doenças transmitidas pelo rato. A peste bubônica e a leptospirose. Como é que ele transmite essas duas doenças? A peste bubônica, através da picada de pulga do rato, tá? Já a leptospirose é através da urina do rato, do xixi do rato. Já a barata, né? Ela causa aí a hepatite e a gastroenterite. Através de quê? Através das fezes da barata. Então, tenha muito cuidado, né? Com essas baratinhas que vivem no lixo. Pode ser uma das piores causadoras de doença. Temos também o mosquito, que ele causa aí a febre amarela, a dengue, a chikungunya e a zika vírus. Você já sabe, você já conhece que essa doença deixa sérias sequelas, né, das pessoas. Também temos aí os cachorros e os gatos, que não deixam de lascar, né, as sacolinhas do lixo. E esses animais podem estar causando a toxoplasmose e o bicho geográfico, que são aqueles bichinhos, né, que as pessoas dizem que pega na areia, mas não é só na areia não, no lixo também, tá? Então, qual é a importância dos catadores, né, para a limpeza de nossa rua? Os catadores são pessoas que trabalham, né, recolhendo determinado tipo de lixo. Por exemplo, as caixas, garrafas, aqueles lixos que são recicláveis, né? Lixos que podem ser reciclados. E aí expõe-se a várias formas de contaminação. Muitas das vezes, essas pessoas que são catadores, eles não usam a luva, eles não usam, né, após de catar o lixo, lavar a mão aí até o pulso, né, para poder estar desinfetando a mão. Então, essas pessoas que são catadores de lixo, eles contribuem, né, uma parte para a limpeza das cidades, das ruas tal, mas também eles correm um risco muito grande em estar contraindo alguma doença, né, causada aí pelo lixo. No lixo tem a decomposição da matéria orgânica, né, que é presente no lixo, que produz um líquido conhecido como chorume, que a Pro já falou para vocês, que pode conter substâncias tóxicas e patogênicas. Essas substâncias são causadoras, né, pode estar causando doenças, tá? Mas quais são os materiais que nós jogamos no lixo? Temos vários materiais, se vocês for listarem a partir de hoje. Aí vocês, por exemplo, listarem uma semana o que vocês jogaram no lixo, vocês vão perceber que são vários tipos de materiais, como papel, né? Um vaso de todinho, lata de refrigerante, copo quebrado, copo descartável, garrafa PET, TV velha, roupa velha, né? Casca de frutas, legumes, saco de pipoca, por exemplo, de biscoito. Então, vocês vão perceber que tem vários tipos de materiais que são descartados, né, no lixo diariamente. Em algumas cidades, há a coleta seletiva. Lembra que a Pro falou para vocês lá na frente? A coleta seletiva é uma forma de reciclagem, né? É uma das alternativas que se tem para estar aí separando o lixo corretamente. E aí, podendo estar fazendo o reaproveitamento desse lixo, principalmente para aquelas pessoas que são catadoras.
Se elas são catadores e sabem as cores do lixo, ela vai saber que o azul só vai estar ali presente dentro da lixeira azul, o papel. Se ele sabe que o amarelo significa metais, né? Então só vai ter ali dentro metais, como lata de alumínio, né? Um ferro, algo do tipo. O vermelho, ele sabe que é plástico, então vai estar ali presente todos os tipos de plástico, garrafa PET, garrafas, sacolas, etc. Já o verde, ele vai saber que vai estar presente ali todos os tipos de vidro, as garrafas de vidro, copo de vidro, que pode ser o que? Reutilizados, não é isso? Então, é importante, é necessário a coleta seletiva, tanto para quem são catadores, né, como para as pessoas que trabalham na limpeza da cidade, tá? Vamos cuidar melhor do nosso lixo? Como fazer para cuidar melhor do lixo? Deposite em seu lixo nas caixas coletoras e mantenha sua comunidade limpa. Além de depositar o lixo nas caixas de coleta, é necessário também obedecer o horário de coleta. Por que obedecer o horário de coleta? Imagine você que o lixo passou às 8 horas, mas você acordou um pouco tarde, aí só colocou o seu lixo 8 horas. Colocou o seu lixo às 10 horas, né? 2 horas de atraso. Nessas 2 horas posterior que você colocou o seu lixo, que o carro não vai passar mais hoje, ele vai ficar o dia todo, né? No meio da rua e a noite toda no meio da rua. Então, vai vir um cachorro, vai vir um gato, vai vir uma barata, vai vir um rato e aí vai estar o quê? Acabando com o seu lixo, além de estar deixando tudo no meio da rua, né? Tem os urubus, né? Que o livro não menciona, mas tem também os urubus que, se for alguma coisa já fedida, eles vão lá também para estar catando, tá? Espalhando. Então, por isso é necessário obedecer o horário de coleta e colocar nas lixeiras corretas. Também as lixeiras seletivas, né? Que são essas que têm as cores definidas, elas garantem a reutilização de embalagens, né, que pode estar separando aí o papel, as latas, o vidro e os plásticos para facilitar a reciclagem, para facilitar, né? Às vezes as pessoas trabalham com reciclagem, né, para poder estar fazendo um artesanato e outros como uma forma de arrecadar um dinheirinho para sobreviver. Então vamos ajudar todo mundo. E agora, meus amores, vocês ficam com o diário. Mas antes de dar para falar o diário, vamos só falar uma coisinha para vocês. O lixo, ele pode ser reaproveitado, né? Como nós já vimos aí nas lixeiras seletivas, onde se ele for colocado nas lixeiras de forma correta, tipo o metal, se for colocado as latinhas de metais, tem as pessoas que catam as latinhas, então elas sabem que são recicláveis. Esses lixos, eles podem ser, né, separados de acordo com suas ordens, suas classificações. Se for lixo orgânico, como resto de alimentos, né, ele tem que ser colocado na lixeira de orgânico, que é a lixeira marrom. Ela não é muito tão visível quanto as outras não, mas tem, tá? E se for lixo inorgânico, que não são tipo de alimentos, são os plásticos, metais e vidros, né? Tem que ser colocado na lixeira que é respectiva para ele, para o reaproveitamento da matéria-prima pela indústria. Esses materiais vão voltar para a indústria para ser reutilizados, né, ou reaproveitados a depender do material, ok? Então, beijão, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Consulte o seu livro também para complemento da leitura, complemento do conteúdo. Nosso diário é livro de ética, página 84 e 85.
Vocês também têm, né, caderno de ciências. E um beijão no coração de cada um de vocês. Não se esqueçam de estudar bastante e caprichar nessa atividade, tá?